Você já percebeu como o medo parece crescer nos momentos em que mais precisamos de paz? Como a ansiedade chega silenciosa, ocupando espaço dentro da mente, roubando o sono, acelerando o coração? Hoje, vamos falar sobre isso. Sobre como a fé pode simplificar seus medos e ansiedades. A ansiedade é como uma sombra. Quanto mais nos afastamos da luz, mais ela cresce, mais se alonga sobre nós. Billy Graham dizia que essa luz é Cristo, e quando não caminhamos em sua direção, ficamos presos em sombras que não têm substância real, mas ainda assim nos paralisam. Charles Spurgeon, em sua sabedoria pastoral, afirmou que a ansiedade não esvazia o amanhã das suas dores, mas apenas o hoje da sua força. Essa frase simples expõe algo profundo. Enquanto nos preocupamos com o que ainda nem aconteceu, estamos enfraquecendo a vida que já temos nas mãos, o presente que Deus nos deu para viver. A fé, ao contrário do que muitos pensam, não é um atalho para fugir dos problemas. Não é uma cortina mágica que encobre as dificuldades. A fé é a chave que reorganiza o coração. Diante do que parece incontrolável, ela não elimina a realidade, mas nos ensina a caminhar dentro dela com outra postura, menos presos ao medo, mais firmes no cuidado de Deus. É essa fé que simplifica, que tira o peso do como vai ser e nos devolve ao quem está comigo. Mas surge a pergunta inevitável: se muitos cristãos conhecem as promessas de Deus, se leem passagens que falam sobre paz, sobre descanso, sobre confiança, por que ainda vivem sufocados por medos e ansiedades? Porque tantas vezes, mesmo depois de orar, o coração continua acelerado e a mente continua voltando aos piores cenários possíveis? Talvez seja porque confundimos fé com informação. Sabemos das promessas, mas não as deixamos descer do intelecto para o coração. Carregamos a Bíblia na memória, mas não deixamos a palavra moldar a forma como respiramos diante da vida. Neste vídeo, não vamos falar de frases prontas, nem de respostas rápidas que soam bonitas, mas não curam a alma. Vamos caminhar devagar, como quem abre um espaço de silêncio no coração. Vamos olhar para as raízes invisíveis da ansiedade e entender como a fé pode reorientar nosso olhar, simplificando a vida em meio ao caos. Esse é um convite, não apenas para refletir, mas para experimentar, para permitir que o Evangelho não seja apenas doutrina, mas respiração. Porque no fim, talvez não seja sobre escapar do medo, mas aprender a não ser governado por ele. E é exatamente aí que a fé se torna simples e, ao mesmo tempo, poderosa. A ansiedade, muitas vezes, não nasce da ausência de oração, mas do desejo profundo de controlar o amanhã. Ela é sutil, silenciosa, quase imperceptível no começo. Cresce dentro do coração, quando tentamos segurar o futuro com as nossas próprias mãos, como quem tenta segurar água entre os dedos. É uma tensão que corrói a alma sem que percebamos, um inimigo disfarçado de zelo, mas que na verdade é desconfiança de que Deus realmente está no controle. Jesus perguntou: quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus 6:27. Essa pergunta não foi feita para humilhar ou condenar, mas para despertar. É como se ele dissesse: a ansiedade promete controle, mas não entrega nada além de desgaste. Ela se alimenta de ilusões, de um suposto poder de prever e antecipar dores, mas termina nos drenando da energia necessária para viver o presente. O mais intrigante é que muitos oram pedindo paz, mas continuam nutrindo pensamentos de autossuficiência. Oram, mas não largam o peso. Pedem que Deus cuide, mas ainda seguram com força a corda do próprio destino. É como entregar um fardo nas mãos do Senhor e, alguns segundos depois, retomá-lo, porque no fundo acreditamos que conseguimos carregar melhor do que Ele. Esse é o erro invisível, a armadilha sutil que prende tantos corações.
O inimigo silencioso não é apenas a ansiedade em si, mas a ilusão de que podemos viver pela força do planejamento, da previsão e do controle total. É um inimigo que fala baixo, mas rouba alto. Rouba a paz, rouba o sono, rouba a capacidade de descansar. Ele se infiltra em pequenas frases mentais. E se der errado? E se eu não conseguir? E se Deus não agir a tempo? Cada "e se" abre uma porta para a ansiedade se multiplicar. Por trás desse inimigo silencioso está na lembrança de que somos frágeis, de que não temos domínio sobre todas as coisas. A ansiedade revela de maneira dolorosa a nossa vulnerabilidade. Mas essa vulnerabilidade não deveria ser motivo de medo, e sim de rendição, porque é justamente quando reconhecemos nossa limitação que somos convidados a descansar na força de Deus. A ansiedade nasce do desejo de controlar. A fé nasce da confiança em quem controla. A primeira nos aprisiona em um ciclo interminável de preocupação. A segunda nos liberta para viver com leveza, mesmo quando o futuro ainda parece incerto. A fé não complica a vida, ela organiza o coração. Quando pensamos em fé, muitas vezes a associamos a algo pesado, difícil de alcançar, como se fosse um esforço religioso que exige rituais complexos ou uma disciplina quase impossível. Mas a fé, em sua essência bíblica, é um ato de confiança simples, direto e profundo. Ela não precisa de enfeites, não precisa de fórmulas elaboradas. A fé é a escolha de descansar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias externas parecem gritar o contrário. É nesse ponto que muitos se perdem. Confundem fé com religiosidade. A religiosidade cria sistemas, fórmulas, palavras repetidas como se fossem mágicas. A fé, porém, é uma confiança viva. Não é um conjunto de frases decoradas, mas uma entrega concreta. É se apoiar na certeza de que Deus é quem diz ser, mesmo quando não vemos a estrada adiante. Billy Graham descrevia a fé como uma criança que salta nos braços do pai sem calcular riscos. Essa imagem é poderosa porque traduz a confiança em sua forma mais pura. Uma criança não faz cálculos, não mede estatísticas, não prevê cenários. Ela simplesmente salta, porque conhece o coração de quem a espera com os braços abertos. Assim é a fé. Não nega o caos ao redor, mas não permite que o caos governe. A simplicidade da fé é libertadora. Ela não exige que conheçamos cada detalhe do que virá, mas nos chama a viver passo a passo confiando. Isso não significa passividade, mas descanso. Descanso ativo, que permite agir com sabedoria no presente sem carregar o peso do futuro. A ansiedade complica a vida. A fé a simplifica, porque nos devolve ao essencial, o cuidado de Deus. Simplificar a fé é, em última análise, desistir do excesso de controle. É permitir que Deus guie os passos em vez de tentar construir mapas completos para caminhos que ainda nem se abriram. Quando entregamos o coração a essa simplicidade, o caos ao redor pode até continuar, mas dentro de nós surge uma nova ordem. A ordem da paz que excede todo entendimento. A oração deveria ser o lugar onde os fardos são deixados, mas muitas vezes se torna o lugar onde eles apenas são reorganizados. Quantos não dobram os joelhos, derramam palavras diante de Deus, mas se levantam da mesma forma que chegaram? A alma ainda carregada, o coração ainda apertado, a mente ainda girando em círculos. É como se a oração fosse apenas um desabafo íntimo, mas não um ato de entrega. Esse é o erro invisível. Orar e continuar carregando aquilo que já deveria estar nas mãos de Cristo. A Escritura nos lembra com clareza: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Veja como o texto não para no verbo orar. Ele vai além,
fala de súplica, mas também fala de gratidão. E é justamente a gratidão que sela a entrega, que fecha a porta para a ansiedade continuar retornando. Quando oramos, mas nos levantamos sem agradecer, é como se disséssemos: Deus, eu te entrego, mas não confio plenamente que o Senhor já está agindo. Gratidão é confiança em movimento. Ela declara, ainda antes de ver, que Deus já está presente. Ela transforma a oração em um ato de fé, e não apenas em um ritual emocional. Sem gratidão, a oração pode ser apenas a continuação da ansiedade em voz alta. Por isso, a disciplina da entrega precisa ser algo concreto. Não basta dizer em silêncio, eu entrego. É necessário verbalizar, afirmar, declarar diante de Deus que aquilo não pertence mais ao coração, mas às mãos dele. É como assinar uma transferência. O peso deixa de estar conosco e passa a estar com Cristo. Só então a paz prometida pode preencher o espaço vazio. O coração ansioso precisa aprender que oração não é uma sessão de desabafo espiritual, mas um encontro real com aquele que tem poder de carregar os fardos. Não é simplesmente falar com Deus, mas deixar algo com Deus. Se nos levantamos da oração com o mesmo peso, talvez não tenhamos orado, apenas falado sozinhos. A oração verdadeira simplifica porque entrega, solta, abre mão, e quando ela é acompanhada de gratidão, nasce dentro de nós uma confiança serena que nenhuma ansiedade pode imitar. Há momentos em que o coração ora, clama, suplica, e a resposta não vem. O céu parece fechado, o tempo se arrasta, e o silêncio de Deus soa como abandono. Mas talvez seja justamente nesse silêncio que ele mais fala. Porque o silêncio não é vazio, é escola. Ele não é ausência, é processo. E esse processo nos purifica da ansiedade, nos ensina a esperar sem provas, a confiar sem garantias visíveis. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição, mas o silêncio, na verdade, é um convite. Ele nos chama a andar por fé e não por vista. Quando a resposta não chega, a ansiedade quer ocupar o espaço, quer nos convencer de que estamos sozinhos. Mas é nesse lugar que a confiança cresce. A fé deixa de ser teoria e se torna raiz, porque confiar quando tudo está claro é fácil. Confiar quando o céu parece fechado é o verdadeiro exercício da alma. O rei Davi conheceu esse caminho. Fugindo de Saul, perseguido, sem respostas rápidas, ele experimentou o silêncio de Deus. E mesmo assim, no Salmo 34, declarou: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O silêncio não significava ausência. Era o processo que moldava sua confiança, até que a resposta viesse no tempo certo. Esse silêncio, muitas vezes, é a forma que Deus encontra para simplificar o coração. Ele tira os apoios humanos, reduz o excesso de vozes, corta os atalhos da pressa. E nesse despojamento, resta apenas a confiança pura. O silêncio não é castigo, é refinamento. Ele nos desapega da necessidade de controlar, da ânsia de entender tudo, da pressa de resolver agora. Talvez seja por isso que tantos se sentem mais pesados quando Deus silencia, porque tentam preencher o vazio com seus próprios pensamentos, quando na verdade, esse vazio é um espaço aberto para a fé florescer. No silêncio, somos chamados a descansar, a aprender que não precisamos de todas as respostas, mas apenas da presença constante daquele que nunca abandona. A ansiedade vive do futuro. Ela se alimenta daquilo que ainda não aconteceu, dos cenários que a mente constrói, dos medos que ainda não se tornaram realidade. O coração ansioso sempre corre à frente, tentando antecipar dores, desenhar respostas, preparar-se para guerras que talvez nunca venham. É por isso que a fé se torna a única arma capaz de desarmar o amanhã. Porque a fé não nega o futuro, mas o coloca nas mãos de Deus antes mesmo que ele chegue. Jesus, no Sermão do Monte, falou com clareza: Não se preocupem com o amanhã.
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Essas palavras não são apenas consolo, mas também direção. Cristo não estava apenas dizendo não temam, mas estava nos chamando a viver no presente, no hoje, naquilo que está diante de nós. O amanhã, com suas incertezas, pertence ao Senhor. O hoje é o lugar onde a graça se manifesta. O passo de fé, portanto, não é um salto gigantesco em direção a algo distante. É um passo pequeno, mas firme, dado hoje. É confiar que o mesmo Deus que sustenta agora, sustentará também o amanhã. É descansar no ritmo da providência, sem tentar acelerar o tempo, sem carregar fardos que ainda não nasceram. Cada dia já traz a sua medida de desafio, mas também a sua medida de graça. Muitos sofrem não pelo que vivem, mas pelo que imaginam que vão viver. É o peso do "e se". E se não der certo? E se eu perder? E se acontecer o pior? Mas a fé vence justamente nesse ponto. Ela declara que, mesmo que os "e se tornem realidade, Deus continuará sendo Deus. Ele não muda com as circunstâncias, não se retrai diante das tempestades, não abandona quando o cenário parece desmoronar. Vencer o amanhã antes que ele chegue é aprender a descansar hoje. É colocar os planos, os medos, as dúvidas e os sonhos no altar, acreditando que o Senhor que guia os nossos passos também já habita o tempo que ainda não vimos. O amanhã não precisa ser controlado. Ele já foi visitado por Deus. O coração ansioso encontra descanso quando compreende essa verdade. Não precisamos estar no futuro para que a vida continue segura, porque Deus já está lá. A fé não remove todas as tempestades, mas nos ancora no meio delas. Billy Graham lembrava dessa verdade com uma clareza que atravessa o coração. Não é a ausência de problemas que garante paz, mas a presença constante de Deus em meio a eles. E A.W. Tozer reforça: um coração tranquilo diante de Deus vale mais do que milhares de respostas imediatas. A fé, portanto, simplifica porque nos tira do labirinto da ansiedade e nos coloca na clareza do cuidado de Deus. Quando compreendemos isso, percebemos que a paz que buscamos não depende do fim das dificuldades, mas da confiança que cultivamos enquanto caminhamos por elas. A ansiedade tenta nos convencer de que precisamos controlar cada detalhe, de que devemos prever, calcular e decidir sozinhos. Mas a fé nos mostra que o verdadeiro descanso não é inatividade, mas entrega. Entregar cada medo, cada preocupação, cada passo futuro ao Senhor. Escolher viver pela fé é um ato de coragem e serenidade ao mesmo tempo. É permitir que a presença de Deus transforme o coração, que a confiança substitua a inquietação e que o cuidado divino se torne visível mesmo quando nada parece se mover. A fé nos dá perspectiva, clareza e força e nos lembra de que, mesmo no silêncio e na espera, o Senhor está agindo em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber. Entregar hoje, em oração, cada medo específico é abrir espaço para que a confiança se estabeleça. Não se trata de fugir da realidade, mas de enfrentar cada dia com a certeza de que o coração não precisa carregar sozinho o que já está nas mãos de Deus. A fé simplifica porque nos devolve a leveza, a serenidade e a certeza de que a vida, mesmo com seus desafios, caminha sob o cuidado de um Pai que não falha, que não esquece e que nunca abandona. A paz que simplifica tudo não é distante, não é teórica, não é promessa vazia. Ela é a experiência concreta de confiar e descansar no Senhor, passo a passo, momento a momento, até que a ansiedade perca seu poder e a confiança se torne a melodia natural do coração. Que você possa, neste momento, sentir a presença de Deus envolvendo cada medo, cada ansiedade, cada pensamento inquieto. Que a fé se torne a luz que clareia o seu caminho, mesmo quando o amanhã parece incerto. Que o seu coração encontre descanso no cuidado constante do Senhor
e que a paz que excede todo o entendimento se estabeleça em você de forma profunda e duradoura. Que a simplicidade da fé transforme seus medos em confiança e suas ansiedades em serenidade. E que, a cada dia, você sinta que não caminha sozinho, mas nas mãos firmes daquele que sustenta todas as coisas. Se essa mensagem falou com você, sinta-se livre para escrever nos comentários. Lembre-se, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre.